Olá, amigos e amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição e hoje, terça-feira, 20 de junho, a lição 13, ela tem como título A Reforma Continua. A lição de hoje menciona sobre o tempo do fim, dos últimos dias, onde Deus está levantando um povo que se inspira nos reformadores do passado, da Idade Média, que eles têm a Bíblia como único credo, onde essa reforma ela abrange a parte física, espiritual e emocional, onde cuida não só da mente, mas como do corpo, tendo a verdade das Sagradas Escrituras como base de tudo, sendo Cristo como fonte de salvação, o Espírito Santo como única fonte de força e retorno do Senhor Jesus. E a lição de hoje também está baseada no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 1, que aqui o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele menciona a mensagem de um quarto anjo. E o que nós vemos lá em Daniel 8,12 fala inicialmente do chifre pequeno, que é a Roma espiritual, que ela deitou por terra e até prosperou, misturando a verdade com mentiras. E aconteceu na Idade Média, onde a igreja cristã misturou-se com o paganismo, que no caso foi a Roma espiritual. Isso aconteceu no século XVI. E Deus levantou uma reforma com bravos cristãos, como Lutero, Calvino, entre outros, com a verdade das Sagradas Escrituras como regra principal de fé e de prática. E ali iniciou-se a reforma e aparece um remanescente, povo remanescente, com salvação somente pela graça de Cristo, mediante a fé e não baseados em indulgências e penitências colocadas por esta Roma espiritual. Por isso que nós temos que hoje levar adiante essa reforma. E João, em Apocalipse 18:1, ele fala dessa advertência do quarto anjo, que nós devemos andar na verdade e que está nas Sagradas Escrituras com a luz do Espírito Santo e entender a mensagem para nós não sermos enganados por esta Roma mentirosa pagã. E este quarto anjo que desceu do céu, que fala lá em Apocalipse 18:1, ele aqui menciona que ele desceu com poder e autoridade, que até a terra se iluminou com sua glória. E diz que apareceu com uma potente voz, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios. E parecia até com a segunda mensagem angélica de Apocalipse 14, ou seja, a proclamação do Evangelho para pessoas pelo mundo, onde falarão de Cristo com seu poder e que a salvação só vem através dele e através de sua graça e a fé somente nele, observando os estatutos e mandamentos de Deus. E a obra de restauração e reforma realizada pelos que voltaram do exílio do passado, do povo de Deus, sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, apresenta o quadro de uma obra de restauração espiritual que ela deve ocorrer nos últimos dias da história dessa terra. O remanescente Israel da época era um povo assim débil, exposto à vindima dos seus inimigos, mas por intermédio de Deus, eles se propuseram a preservar a terra, o seu conhecimento e também de sua lei.
Eles foram os guardiões do verdadeiro culto, os guardadores dos santos oráculos, e várias experiências tiveram na reconstrução do templo e dos muros de Jerusalém, e tiveram forte oposição e enfrentaram com bastante fé e segurança no Senhor. O profeta descreve aqui um povo em que, em tempo geral, tinha abandonado a verdade e da justiça. E ele estava assim procurando restaurar os princípios que são os fundamentos, né, do reino de Deus. São os reparadores, né, de brechas que têm sido feitos na lei de Deus, né? O muro posto em torno dos seus escolhidos, né, das pessoas santas, para sua proteção, para preceitos da justiça, da verdade e pureza, cuja obediência é para sua perpétua salvaguarda. Nos últimos dias, Deus está levantando um povo que se inspira nas reformas dos reformadores do passado, que tem a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como seu único credo, que tem Cristo como única fonte de salvação e o Espírito Santo como única fonte de força, se preparando para o retorno do Senhor Jesus, como consumação de suas esperanças, né, a bendita esperança que todos falam. E esse é o povo que continuará com reformas espirituais. No tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada, e a brecha feita na lei pela besta que surge do mar, essa Roma espiritual, que muda a lei, né, do sábado, do quarto mandamento, deve ser reparada e combatida. O remanescente de Deus, em pé diante do mundo, como reformadores, deve mostrar a lei de Deus e o fundamento de toda reforma perdurável, em que o sábado do quarto mandamento deve se permanecer para sempre como memorial da criação, uma lembrança constante do poder de Deus, que tudo criou. E de maneira clara, né, e distinta, devem apresentar a necessidade da obediência a todos os preceitos do Decálogo. Constrangidos, né, pelo amor de Cristo, devemos cooperar com Ele na reconstrução desses lugares assolados, né, pela besta, com mentiras e doutrinas falsas. Devemos ser reparadores das roturas e restauradores dessas veredas para morar. As mensagens de alerta dos três anjos de Apocalipse 14 deram a origem a este movimento do tempo do fim, para completar a reforma e participarmos com Cristo na conclusão de sua obra aqui na terra. E esses três anjos de Apocalipse 14, eles se unem a um quarto anjo que aparece em Apocalipse 18 e dá forças a esses três anjos para proclamarem o evangelho de uma forma esplêndida, né, poderosa, que a terra se ilumina de glória de Deus, que fala em Apocalipse 18:1. Todo o relato que descreveu a libertação do povo de Israel do passado e a destruição da Babilônia aponta para a escatologia do Apocalipse 18. João viu descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Está lá em Apocalipse 18:1. O que nós vemos aqui, que além das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, há uma quarta mensagem em forma de um apelo. Enquanto o segundo anjo, né, anunciou a queda de Babilônia, de Apocalipse 14:8, esse outro anjo, além de confirmar a mensagem, né, que nós já estudamos algumas lições passadas, também ele lança o olhar sobre um grupo específico que ainda não se encontravam na Babilônia. Mas percebam que o apelo não foi lançado pelo anjo,
mas por outra voz do céu. Apocalipse 14, 4. A Escritura dá a entender que o anjo iluminou a terra, preparando-o para receber a mensagem divina, para que tenham sabedoria e entendimento e aceitem Jesus como Salvador e Senhor de suas vidas e, por amor, obedeçam esses mandamentos de Deus. Nós vemos em Apocalipse 18 que o anjo tinha autoridade para proclamar o Evangelho. Ele tinha a luz do Espírito Santo para alcançar pessoas para o reino dos céus, idêntico que Jesus fala em Mateus 10:1. Quando Jesus dá as ordens para os seus discípulos, para eles pregarem o Evangelho a todas as nações, tribos e línguas, com autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsar demônios de pessoas inocentes, de curar toda sorte de doenças e enfermidades, poder e autoridade sobre principados, poderes sobre o mal que assolava naquele tempo e que hoje também da mesma forma. E Jesus, em Mateus 28, capítulo 18 e 19, voltou a enviar discípulos para proclamar a verdade com toda a autoridade do céu e na terra. E no fim dos tempos, pessoas fiéis também comprometidas com Cristo, ao fizerem o último apelo ao arrependimento, também terão esta autoridade, para poder enfrentar e desmentir essa besta que surgiu do mar, essa Roma espiritual, que hoje está administrando o mundo, que está espalhando a doutrina do engano. E por isso, assim como nos tempos dos reformadores, nós somos convidados, somos chamados a ter as Sagradas Escrituras como o nosso guia, o nosso livro, a palavra de Deus, que nós devemos fixar nos nossos olhos em Jesus como única esperança, nossa fonte de salvação, e dependemos totalmente do poder do Espírito Santo como a nossa única força, e sempre com a bendita esperança, aguardando o retorno do nosso Mestre Jesus, compartilhando a verdade em todo o mundo, lembrando que a verdadeira autoridade somente vem de Deus e mostrada a todas as Escrituras para todos enxergarem. E Deus dá o livre-arbítrio e escolhas para as pessoas, para que elas ou sigam a autoridade da besta, que é a Roma espiritual, ou a autoridade do Criador do Universo, Deus que tudo criou e que quer te salvar pelo amor que Ele tem por essa humanidade caída. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitar a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, vem até você sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa a manusear melhor as Escrituras, entender melhor. E você passa também a entender esse plano de salvação que Deus tem para todas as pessoas. E para nós que já estamos nessa caminhada, nós temos que ajudar nessa reforma física, emocional e espiritual para todas as pessoas, para que eles se alimentem corretamente, para que eles enxerguem a verdade, que a salvação só vem através de Jesus e não há outro meio. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para você que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais, um lugar onde não há mais dor, mais morte, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.